Oi, oi, vamos de Astrocast para saber o que os astros e os oráculos têm para essa nossa semana astral que vai de 10 até dia 16 de agosto. Domingo a gente teve aí a lua entrando no signo de Peixes, ainda dentro dessa fase cheia, dessa fase onde aconteceu aí o nosso portal 88, e essa lua fez um aspecto tenso com Urano. E a gente está falando aqui de uma quadratura entre signos mutáveis, então coisas aí, situações inesperadas. Essa lua entrando em Peixes ativa Netuno, que está lá retrógrado em Áries também, junto de Saturno. Então é uma semana que pode começar, pode ter começado com situações aí inesperadas pra gente. E ontem também a gente teve a consolidação de um aspecto que, apesar de fluido, a gente está falando aí de um trígono entre Marte, que está em Libra, e Plutão, que está em Aquário. É um trígono fluido de ar, né? Esses planetas estão dentro de signos de ar, eles estão falando a mesma língua. Mas, apesar deste aspecto ser fluido, a gente pode ter situações aí um pouco tensas, porque alguns dos significadores desses planetas podem trazer aí algumas situações que talvez a gente prefira não passar. A gente está dentro de um ciclo de fogo, né, um ciclo leonino, e a gente está falando aqui de aspectos de ar, principalmente o ar de Aquário, que mesmo Plutão se movimentando de maneira lenta, a energia de Aquário é muito rápida. E ela ativa Urano também, então a gente está ativando, na verdade, aí um grande trígono de ar no céu, porque Urano está lá, e lembra, sempre que a gente falar de Urano, a gente vai falar de situações inesperadas, coisas que muitas vezes a gente não consegue nunca nem passou pela nossa mente que aquilo poderia acontecer, e a gente se vê diante de uma situação como essa. E como é um aspecto fluido, aberto de ar dentro de um ciclo de fogo, né, isso pode realmente escalonar aí, e de 0 a 100 de maneira muito rápida. Então é uma semana para a gente se manter consciente. Esse aspecto aí, que inclusive faz parte daquele grande envelope que a gente falou aí, ele vai durar aí enquanto esse Marte ficar em Libra, mas ele fica mais forte aí, fica mais presente até mais ou menos o dia 19 de agosto, tá? A gente tem aqui esse Marte em Libra, né, e Marte é um significador muitas vezes de violência. E a gente veio de uma semana aí guiada pelo carro, né. Essa semana a energia vai mudar um pouquinho, a gente já vai falar da carta dessa semana. Mas é uma semana para a gente seguir atento aí com situações que envolvam velocidade, tá consciente aí, principalmente se a gente for dirigir, se a gente estiver caminhando pela rua, tá, porque a gente tem Urano também participando desse aspecto. Então, situações aí que a gente não espera, que pode nos ferir, que pode ferir o outro, são pontos importantes para a gente considerar aí dentro desses aspectos, mas não para trazer medo, para trazer consciência, para a gente, assim que a gente pisar no lado de fora aí da nossa casa, a gente pede proteção dos nossos guardiões, a gente mantém essa consciência, a gente observa bem aonde a gente está pisando, aonde a gente está indo, e a gente mantém a nossa frequência elevada aí. Esse aspecto também pode trazer uma movimentação aí dentro desse nosso porão, dentro dessas sombras que a gente guarda muitas vezes, que pode ser um dos significadores de Plutão. Então a gente pode encarar aí algumas sombras, a gente pode ser colocado diante de situações onde a gente precisa encarar alguns medos, olhar para ele, mas sempre no sentido de fazer isso fluir, de fazer isso dissipar. A gente acabou de atravessar um portal, e situações de repente que a gente venha viver que não estejam alinhados com aquilo que a gente prefere, são situações que vêm à tona justamente para a gente limpar aquilo que já não frequencia mais com a energia que a gente prefere viver, que a gente está escolhendo viver a partir dos desejos, das coisas que a gente quer criar. Na segunda-feira, a gente vai ter Mercúrio voltando a ser o movimento direto, às 4h29 da manhã. Inclusive o domingo, né, eu nem não consegui vir postar aqui no domingo, antes do planeta entrar no movimento, tanto para retrogradar, um pouquinho antes de retrogradar, um pouquinho antes de voltar para o seu movimento direto, ele tem um movimento que a gente chama de estacionário, né, como se ele parasse um pouquinho ali para se reabastecer, se preencher de energia, recalcular a rota dele, literalmente, para seguir com tudo para frente agora, né. E eu senti bem forte essa energia aqui, né, tanto desse aspecto aí de Marte com Plutão, porque eu tenho Aquário forte no meu mapa, então isso estava pegando bem em cima da minha lua, quanto esse movimento aí de Mercúrio estacionário.
E agora sim a gente vai poder voltar aí com a energia desse movimento direto a aplicar, colocar em prática aí muitas das coisas que a gente precisou rever nesse tempo em que Mercúrio estava retrógrado, né. Então a gente tem a oportunidade aqui de fazer pequenos ajustes, de colocar aí os pingos nos is, de ver aí, verificar a pontuação, verificar como que tá a nossa comunicação, coisas que de repente, não estavam funcionando, conversas que ficaram aí mal resolvidas. A gente pode agora ter isso retomado aí, ter isso retificado, passar a ter isso funcionando. Situações e resoluções que foram feitas dentro dessa energia de Mercúrio retrógrado, que de repente pareciam que estavam ali resolvidas, determinadas, podem ter aí uma reviravolta, ainda mais que a gente tem Urano lá em Gêmeos, né, a gente já falou, a gente pode ter uma reviravolta aí. Gêmeos é o signo que é regido por esse Mercúrio, né, então ele acaba aí conversando, Urano tá dentro da casa, de Mercúrio. Então algumas coisas podem ter aí umas resoluções, umas reviravoltas inesperadas, tá. Coisas muitas vezes que podiam estar entaladas aqui, que a gente não conseguia falar, a gente pode usar essa energia de maneira consciente para conseguir expressar a nossa verdade, a nossa opinião, falar, se comunicar, trocar a partir do ponto de presença, a partir do nosso ponto de verdade. Na terça-feira a gente vai ter aspectos importantes e até esperados aí no céu, né. A gente vai ter primeiro aí 00:32, assim que a gente virar o relógio aí para o dia 12, para terça-feira, é Saturno, que tá retrógrado ali em Áries, conversando com Urano, que tá ali em Gêmeos. Vocês estão percebendo que Urano tá sendo bem ativado essa semana, tanto de maneira direta quanto de maneira indireta. Então, vamos manter a consciência aí, porque pode trazer situações inesperadas, como eu já falei. Como ele tá dentro de signo de ar, a gente vai ser sempre convidada a respirar. Se aconteceu qualquer coisa que saiu fora do seu controle, que saiu aí de uma maneira que você não esperava, usa a energia do ar, né? Lembra que a gente tá com esses fluxos de energia de ar e usa isso para respirar, e justamente é o movimento que traz a gente para nossa presença. Dentro aí dessa energia de Leão e Aquário, Leão a gente fala do nosso valor, da nossa autoridade, da nossa presença, da nossa verdade. E muitas vezes, para a gente conseguir acessar isso, a gente precisa aí, né, da energia complementar, é o posse complementar que é Aquário, que é tanto aí o movimento coletivo, né, eu me colocando no coletivo, mas é o simples ato de respirar para voltar para o nosso centro. A energia do ar, a energia da respiração é capaz de trazer a gente de volta para o nosso centro. E esse aspecto aí de sextil, é fluido aí de Urano e Saturno, pode trazer aí também novas maneiras da gente se reestruturar, porque a gente já está falando de um movimento retrógrado em Saturno. A gente já está trabalhando a reestruturação de muitas coisas dentro da nossa vida, coisas que seguiam uma estrutura, uma maneira de acontecer, podem estar sendo convidadas aí a ser revistas, né? A gente rever as estruturas, as bases sobre as quais a gente está fazendo as nossas construções. E esse Urano pode trazer justamente novas possibilidades, novos caminhos, né? Ele traz isso, ele ajuda a gente a enxergar o futuro. A gente pode ter um vislumbre daquilo que a gente quer construir e aí poder agir de maneira ali prática, justamente para poder reestruturar essas bases. Os nossos sonhos, a nossa vontade de viver o futuro está buscando base para ser construída. Então, a gente pode aí ser convidado a rever, a revisitar, a refazer muitas das nossas crenças, dos padrões que a gente vem repetindo, porque provavelmente seja que eles já não estão ressonantes com aquilo que a gente quer. Porque se eles já estivessem ressonantes com aquilo que a gente quer, isso já seria a própria base para a gente estar construindo e vivenciando. Que ela fala, né, da gente esperar resultados novos, agindo de maneiras obsoletas, de maneiras antigas, né? A gente não pode esperar um resultado novo agindo da mesma forma. E é sobre isso que eu vejo que esse aspecto está falando, né? Convidando a gente a se reestruturar, a ver quais são as bases sobre as quais a gente está construindo a nossa vida. E o aspecto mais esperado aí que a gente vai ter acontecendo na madrugada também, às 2:30 da manhã, é a conjunção de Vênus com Júpiter, dentro da energia canceriana. Pela astrologia tradicional, Vênus é conhecida como a pequena benéfica e Júpiter é conhecido como o grande benéfico, né? São os planetas aí considerados benfeitores nessa astrologia, na visão tradicional. Eles vão se unir, eles vão conversar, eles vão fazer uma conjunção, eles vão estar no mesmo ponto, no ponto onde a gente tem Câncer no nosso mapa. Então, essa área da nossa vida vai receber esse influxo de energia aí. E se a gente vem fazendo o trabalho aí desde lá do começo do ano, que essa Vênus
ficou retrógrada lá em Peixes, foi resgatar muitas coisas, e a gente vem fazendo esse trabalho de olhar para os nossos valores, de perceber aquilo que a gente valoriza. Aí depois que Marte entrou aí dentro dessa casa que Vênus é dona, a gente está aprendendo a estabelecer esses limites. Se a gente está fazendo isso, quanto mais a gente está fazendo o trabalho que esses planetas envolvidos aí estão propondo pra gente, mais benefícios a gente pode colher desse aspecto. E essa energia canceriana, ela fala da nossa família, fala da nossa casa, fala daquilo que nos é familiar, muitas vezes os padrões que a gente repete aí, nossos padrões familiares. E a gente está sendo convidado a olhar para isso a partir desse ponto de valor. Qual é o meu valor? O valor que eu quero construir agora? Ele está alinhado com aquilo que eu construí, que eu vi, que eu aprendi a minha vida inteira? Então a gente está sendo convidado a confrontar essas situações, até porque, mesmo esse aspecto sendo muito positivo, ele vai ativar alguns pontos que estão tensos no céu, como o próprio Marte, porque muitas vezes para a gente poder trazer os nossos valores e para colher esses benefícios desse aspecto, a gente vai ser convidado a quê? A se posicionar, que é Marte ali em Libra, a muitas vezes enfrentar o outro. E esse Marte está fazendo uma oposição ali, tanto para Netuno quanto para Saturno, que estão retrógrados em Áries. E é justamente o aspecto que é ativado um pouquinho antes dessa conjunção acontecer, lembra? A conversa de Saturno com o Urano. Então, muitas vezes, para a gente ter aquilo que a gente quer, para a gente colher os benefícios, os frutos, a gente vai precisar abrir mão daquilo que não está alinhado com o que a gente quer. E a carta dessa semana representa muito bem isso. Saiu aqui um 8 de copas, que fala justamente da gente virar as costas para algumas situações. Ela faz aqui nessa carta uma oferenda, inclusive, e a gente pode trazer aí na terça-feira mesmo, vou trazer um ritual para quem tá lá no nosso Astrocast para liberar, para soltar muitas coisas. E a gente muitas vezes tem dificuldade de virar as costas para coisas que são importantes pra gente. Aquilo que não é, que a gente olha e a gente realmente não quer, a gente não tem dificuldade de virar as costas, a gente tem dificuldade de virar as costas para as coisas que são importantes, para coisas que muitas vezes a gente gerou apego, a gente gerou costume, e são muitas vezes essas energias que Câncer traz pra gente. É um ato de coragem, é um ato de rebeldia, muitas vezes, a gente caminhar em direção da luz do sol aqui, daquilo que está brilhando pra gente, olhar para a vida. Inclusive representa um movimento sistêmico aqui, né? Eu honro, eu agradeço nesse ritual, eu deposito aqui tudo o que me foi dado, tudo que preencheu a minha copa, que preencheu as minhas emoções, mas eu escolho seguir para a vida, escolho olhar adiante. Eu acordei hoje pela manhã com essa imagem na minha mente, porque Vênus, olha que interessante, Vênus, ela contém, ela é uma bolinha que se preenche dos nossos valores, se preenche daquilo que nos gera prazer, ela contém, ela guarda. Já Júpiter, ele propõe um movimento de expansão. Então, quando esses planetas se encontram, a visão que veio para mim foi justamente essa visão de movimento da vida, né? Porque tudo acontece assim, para manter a vida, né? Os movimentos de contração, de retenção e de expansão, de soltura. O coração faz esse movimento, né, de bater, contrair, expandir. A nossa respiração, que mantém a nossa vida, também é assim, a gente respira, a gente se preenche e depois a gente solta. Tanto que Vênus rege Touro. O que que a gente fala muitas vezes do taurino? Taurino é apegado, que taurino é teimoso, que taurino guarda, esconde comida. Ele tá aí sendo regido por essa energia venusiana, que é uma energia que quer garantir a sobrevivência dentro da energia de Touro. Então ela guarda, ela retém para si. E ela também rege o signo de Libra, que são esses valores que eu guardo dentro de mim, e a partir deste ponto, que é Vênus, que eu vou me relacionar com o outro, a partir dos meus valores, daquilo que eu aprendi. E é um valor para mim. E quando a gente vai para as relações e a gente não está com esse ponto bem definido, bem demarcado, bem estabelecido, a gente acaba se permitindo se preencher dos valores do outro. E é aí que muitas vezes a gente se perde dentro das relações, porque a gente não sabe qual é o nosso valor. A gente desequilibra as relações. Por isso que esses trabalhos, né, que eu inclusive fiz a proposta da gente fazer a carta de valores, é importante para esses movimentos, para eu saber o que é um valor para mim, para eu escolher o que eu quero ter como valor para mim e agir a partir desse ponto. E aí sim vem Júpiter e ajuda a gente a expandir, né? Marte está ajudando a gente a delimitar, a marcar o território, né? A botar muitas vezes a nossa cerquinha, estabelecer limites, para aí sim a nossa plantação conseguir vingar, conseguir expandir, conseguir crescer. Na terça-feira eu vou falar um pouquinho mais sobre esse movimento, trazer alguns exercícios que vieram aqui já para mim, para a gente trabalhar essa energia, tá? Esses aspectos vieram aqui contar pra gente, junto com essa carta da semana aí, que a gente ainda tá dentro de um ciclo
ciclo 8, a gente passou por um portal 88, mas a gente atravessa esse portal dentro desse ciclo leonino. E o 8 é a energia do fluxo, que é justamente a energia que movimenta a partir desses pontos de contração e de expansão. São os altos e os baixos. Para esse movimento do 8 acontecer, vai de dentro para fora, de fora para dentro. Então, situações que a gente viva fora, muitas vezes, podem convidar a gente a fazer um movimento interno de se consultar dentro. Situações que a gente viva do lado de dentro podem pedir espaço para existir do lado de fora nesse movimento de expansão. Esse 8 de copas veio lembrar aqui a gente de olhar para aquilo que realmente importa, que tem um sol nascendo, tem uma potência de vida, algo novo, um novo dia raiando, algo novo querendo existir, e é para lá que a gente vai precisar olhar, mas muitas vezes a gente vai precisar abandonar, virar as costas para algumas situações. Achei interessante que esse tarô aqui traz uma mensagem, uma frase para essa carta, falando sobre a gente dar as costas para a negatividade e escolher a gente, escolher o nosso bem-estar. E muitas vezes isso é um ato de rebelião, né, o ato de auto-amor é um ato de rebelião. Pode ser que a gente seja convidado a ter essa postura, porque mesmo diante das dificuldades, geralmente o que se espera, o que é o comum, o que é o padrão, é a gente sofrer, a gente se estressar, a gente entrar dentro de um vórtex que acaba sugando a nossa energia. Então, diante de uma situação que a gente viva, que a gente não prefere, a gente escolher se amar, escolher estar bem apesar de, escolher entrar e se manter num vórtex de energia que alimenta a gente, é um ato de rebelião, é um ato de auto-amor. Essa carta e essa energia do céu convida a gente a fazer isso. A gente está trabalhando aqui a energia de leão em oposição à energia aquariana, e essa energia aquariana, ela fala justamente desse ponto, dessa rebelião, desse não conformismo com algumas situações que estão postas pra gente. Então, ativar esse poder interno que a gente carrega, que a gente tem dentro da gente, ativar esse nosso sol, que aparece aqui na carta do 8 de copas, é o convite desse ciclo leonino. Logo depois dessa conjunção aí, que a gente falou, se demorou sobre ela, mas eu vou falar mais um pouquinho, porque ela é bem importante. A gente vai ter aí a lua entrando no signo de Áries, então na terça-feira, e durante a semana, basicamente, movimentações da lua, e a gente fala mais sobre elas lá no nosso Astrocast. Na quinta-feira, a gente vai ter Mercúrio conversando com Marte, tá? Mercúrio que agora está direto, conversando com Marte em Libra, que pode ser um daqueles momentos onde a gente toma coragem para dizer aquilo que a gente está precisando dizer, a botar limite, a colocar para fora a nossa verdade, a se posicionar dentro das relações. Mas a gente aqui também vai precisar estar atento para a gente não passar do ponto, tá? Cuidado com as palavras que podem ferir o outro, cuidado aqui também dentro da energia aí do trânsito, tá? Vamos manter essa atenção e essa consciência durante toda essa semana. Na quinta-feira também, essa lua ainda dentro dessa fase aí cheia, mas partindo aí para o movimento de minguação, entra dentro da energia de touro. E no sábado a gente tem aí a consolidação da fase minguante. A partir de sábado a gente vai estar caminhando aí para o final desse ciclo, para essa minguação dessa alunação em Leão. E no sábado mesmo, logo depois dessa minguação aí, a lua vai entrar em Gêmeos e vai ter as conversas dela que a gente fala lá no nosso Astrocast. Então é uma semana aí onde a gente vai ser convidado mais do que nunca a olhar na direção daquilo que a gente quer. E ao mesmo tempo, olhar o que ainda mantém a gente dentro daquilo que a gente não quer. E aí escolher virar as costas para o que a gente não quer e caminhar na direção daquilo que a gente quer. Muitas vezes, a gente pode ser convidado a fazer cortes, e quando a gente corta algo que está ali, que já não precisa mais existir, a gente está, de alguma forma, alimentando aquela situação com uma energia nossa. E quando a gente faz esse corte, essa energia é liberada, e aí sim a gente pode empregar mais energia, mais movimento na direção daquilo que a gente quer. Um passo de cada vez, uma decisão de cada vez, uma escolha de cada vez, sempre consultando o meu centro, o que me faz brilhar, o que me traz verdade. Lembra, a gente está dentro de um ciclo de leão. Então, o ponto da onde a gente vai agir é o nosso centro. Ótima semana pra gente, que a gente aproveite esses movimentos dos astros para fazer os movimentos na nossa vida. Um beijo.